Vamos estabelecer nossas mentes com algum objeto de meditação qualquer, algum que já estamos acostumados, ou então usando mesmo a respiração. Isso é ter algo para mantermos em mente, ter sati. Vamos ter sati no momento presente, com alguma recitação mental ou com a respiração. Isso para fazer a mente tranquila. Isso é parte do caminho óctuplo, samadhi, ponto de vista correto. E temos sati também. Mantemos a mente no corpo, para estudar, para fazer surgir entendimento sobre as mudanças de que todas as coisas condicionadas sofrem. O Buda ensinou no dia do Asalahapuja, no dia do seu primeiro discurso, que tudo aquilo que surge tem que acabar. Tudo que surge, sem exceção, seja forma material ou fenômeno mental, tendo surgido, permanece e acaba. Como nossos corações e mentes ainda não conhecem a verdade, ainda não vemos o Dharma. Se nosso coração conhece a verdade, ele vê este Dharma que o Buda ensinou no seu primeiro discurso em Isipatana, na ocasião em que Anya Kondanya abriu o olho do Dharma. Entendeu que todas as coisas surgem e acabam. Não são o eu verdadeiro. E com isso, a mente dele viu Nirvana, viu o vazio. Quando seu coração viu Nirvana, viu o vazio, ele viu o Buda internamente. Antes, ele já havia visto o Buda, mas isso com seu olho físico. Havia ficado com Siddhartha por 6 anos, enquanto o Buda construía suas perfeições espirituais e buscava a verdade de tudo. Mas, quando o Buda se iluminou, ele pôde ensinar. Anya Kondanya viu o Buda internamente, viu o Dharma no coração. O Buda está no Dharma. Aquele que vê o Dharma, vê o Tathagata, o Buda. Quando vamos aprender o Dharma, se pudermos ver que as coisas materiais e mentais são impermanentes, estressantes e impessoais, veremos que todas as coisas são convenções. E nosso coração se liberta, e imediatamente vemos o Buda no nosso coração. Praticando em casa, no templo, na floresta, na montanha, podemos ver o Dharma. Por isso, temos que nos esforçar na prática. Hoje é o início do período do Retiro das Chuvas. Nesse período, os monges determinam permanecer em um mosteiro por 3 meses, onde estudam os textos, estudam a prática, para entender os ensinamentos do Buda. E leigos também podem determinar sua prática nesse período de 3 meses. Como, por exemplo, podem determinar a fazer o puja todos os dias, se esforçar para guardar a mente, evitando gostar ou não gostar das coisas, mantendo a mente no meio, o máximo que pode. Nós temos que estudar a prática, estabelecer a mente o máximo que pudermos. Começamos praticando os preceitos, de que talvez vamos parar de beber álcool, ou então podemos parar com o cigarro. Fazer determinações como essas para o período do Retiro das Chuvas é comum. Podemos manter os 5 preceitos, todos os 5. Isso é excelente. Isso é uma base para fazer surgir Samadhi. Samadhi firme faz surgir Sati. Aí, sabedoria pode surgir. Isso é algo que temos que construir e buscar por nós mesmos. Buscar construir as causas e condições para surgirem bons frutos. Que nós estejamos vivos até o dia de hoje é fruto de grande mérito. É algo difícil de acontecer das pessoas viverem vidas longas. Por isso, não podemos ser descuidados. E nos esforçamos para manter nossa prática. Isso é, mantermos nossos preceitos, ouvimos o Dharma, cultivamos nossa meditação, cuidamos de nossas mentes durante todo esse período do Retiro das Chuvas. Porque, para o corpo ser forte e saudável, temos que fazer exercícios. Cuidar do nosso peso, cuidar do que comemos, e fazemos isso para manter nossa boa saúde. No caso da mente, para ela ser forte e saudável,
Temos que fazê-lo ter quietude, ter tranquilidade, mantê-lo no momento presente, o quanto pudermos. Quando treinamos Sati dessa maneira, nossa meditação fica firme. Contemplamos o corpo e compreendemos de que este corpo é só um corpo. Não é um ser, pessoa, eu ou eles. Ainda que nossa meditação seja difícil, se nós nos esforçarmos em praticar, fazer a mente tranquila todo dia, no final, quando sentarmos em meditação, poderemos sentir a mente e o corpo leves. E poderemos contemplar que todos os fenômenos mentais e materiais são impermanentes, estressantes e impessoais. Chegando nesse ponto, nossa meditação ainda pode voltar a sumir de novo. Mas isso não importa, ainda temos que manter o esforço. Durante o dia, quando fazemos nossas atividades, mantemos Sati, protegemos nosso coração e mente. E com esforço na prática, a mente se tranquiliza de novo. Contemplamos dessa maneira e vamos fazendo assim todos os dias. Às vezes, nossa meditação se estabiliza, mas logo a mente volta a perder a meditação de novo. Nesse ponto temos que ter cuidado. Precisamos manter constantemente nossos preceitos, cuidarmos de nossos atos e fala, termos Sati cuidando dos nossos corações, o máximo que pudermos. Precisamos resistir com paciência contra todas as coisas que perturbam nosso coração, sejam imagens, cheiros, sabores, etc. Precisamos notar eles quando eles surgem no coração. Ajahn Chah nos ensinou a nem gostar nem não gostar das coisas, a mantermos a mente no meio. Isso que é praticar. O Buda pôde construir muitas qualidades espirituais, todos os 10 paramis até a perfeição. E isso não é algo fácil. Todos os paramis, desde a paciência até a renúncia. No Retiro das Chuvas, cuidamos do parami da renúncia. Podemos tomar os 8 preceitos uma vez por semana, por exemplo. Isso é uma maneira de construir parami, qualidades espirituais. Outro tipo de parami é a equanimidade. Cuidamos de nosso coração para eles serem equânimes. Nós podemos tomar os preceitos, praticar a generosidade, cultivar nossas mentes com bem-querer. Todas essas coisas são formas de parami. Ou então podemos determinar algo como, durante o Retiro das Chuvas, vamos fazer o puja todos os dias. Ou então que, tendo oportunidade, traemos comida para o monastério todo domingo. Esse é o parami da determinação, a qualidade de sermos verdadeiros. Para termos um rumo na vida, temos que nos esforçar na prática. É dessa maneira que o Buda fez. Parami por parami, desde o nível comum de parami até o mais firme, até tornar-se um parami completamente aperfeiçoado. Upaparami chamamos. Nesse nível de parami, o Buda, quando Bodhisattva, teve que sacrificar sua vida várias vezes, em ordem de desenvolver esses paramis. Isso por incontáveis nascimentos. Até que finalmente ele despertou e tornou-se o Buda, o que não é algo nada fácil. É preciso muito sacrifício, como com o parami da generosidade, renunciando coisas como leigo como monge. E no campo do parami de metta, o parami do bem-querer, o Buda tinha um bem-querer enorme, incrível. Quanto a nós, temos a boa sorte de que, tendo nascido, podemos encontrar com os ensinamentos do Buda. E ainda temos aqueles que praticaram, os Krubajans, Ajahn Mun, Ajahn Chah, Longta Mahabua, que eram arahants, iluminados, árias, da linhagem do Buda, que estudaram de seus professores até atingir o Dharma e tornarem-se arahants. Nós temos a chance de ouvir o Dharma dos Savakas, indivíduos iluminados, de arahants que tiveram no caminho do Bodhisattva, como o Ajahn Chah. Daí temos que tomar os ensinamentos e colocá-los na prática. Seus ensinamentos às vezes eram bem curtos, sem longas palestras. Como Ajahn Chah, que frequentemente dava explicações curtas, mas de muito significado, de alta sabedoria. Um exemplo que ele dava frequentemente era o do copo de vidro, em que dizia para contemplarmos: esse copo, cedo ou tarde, vai ter que quebrar. Para ver isso antes do copo quebrar de verdade. Isso não é só para o copo.
mas para todas as coisas materiais que temos. Contemplamos que vai ter que quebrar, vai ter que mudar. Isso vai de acordo com a verdade das coisas condicionadas. E vendo claramente dessa maneira, podemos ver o Dharma. Da mesma maneira que Anya Kondanha, primeiro discípulo do Buda a se iluminar. Ele viu que tudo aquilo que surge tem que acabar. Nós vemos alguma coisa e entendemos que vai ter que quebrar. É assim que vemos o Dharma. Vemos que esse nosso corpo vai ter que morrer. Se pararmos de respirar, morremos. É ali que vemos o Dharma. Esse é um exemplo de ensinamento oculto de Ajahn Chah. Mas se levarmos para a nossa prática, poderemos ver claramente que todas as coisas do mundo são apenas convenções. Quando entendemos sobre as convenções, nosso coração se liberta. Sentimos piti, um êxtase ou leveza do corpo. Sentimos felicidade. E que entendemos que isso tem muito mais mérito do que agarrar as coisas. Por isso, Ajahn Chah nos ensinou a praticar, a contemplar, a ter sati. Usar de sabedoria para treinar nossa mente e fazer samadhi surgir. Porque às vezes é difícil tranquilizar nossas mentes com objetos simples, como o Buddha. Por isso, fazemos uso de alguma contemplação como objeto de meditação. Talvez contemplemos que esse corpo é apenas uma pilha de elementos. Vemos que esse corpo tem que morrer, tem que se desfazer. Vemos que é impermanente, estressante e impessoal. Contemplamos todo dia, até que um dia nossa mente chega a se tranquilizar. E nessa tranquilidade observamos a respiração. Voltamos a contemplar o nosso corpo, a nossa mente, e vemos que são impermanentes, estressantes e impessoais. Assim poderemos ver o Dharma que o Buda ensinou sem muitas dificuldades. Por isso, vamos fazer determinações para esse retiro das chuvas. Se temos o hábito de fumar ou beber, podemos parar. Ou se ainda não conseguimos os 5 preceitos, tomamos eles a partir daqui, todo dia. Se nunca tomamos os 8 preceitos, podemos experimentar tomá-los. E assim estudamos nossas mentes e corações. Nos tempos do Buda, na casa do leigo Anathapindika, o maior seguidor leigo do Buda, nos dias de Uposatha, todos da sua família seguiam os 8 preceitos. Anathapindika havia visto o Dharma, atingido o primeiro nível de iluminação. Era um Arya, da linhagem do Buda. Havia-se aliviado os grilhões da existência e dava o exemplo a seus familiares. Ou então temos o exemplo da leiga Visakha, que era a maior seguidora leiga do Buda na época, que era uma pessoa firme em seus preceitos e prática do Dharma. Podemos tomar os exemplos deles e seguir seus passos. Quando o nosso mérito está pronto, apenas de ouvir a palavra Buddha, ou então ouvimos de que um Buda surgiu no mundo. E só essa frase pode fazer surgir felicidade e êxtase nos nossos corações. Esse foi o caso de Anathapindika. Anathapindika, na época, estava de viagem e foi visitar um amigo. Quando chegou na casa dele, tudo estava agitado. A razão é que seu amigo havia convidado o Buda e alguns de seus discípulos para receber a doação de uma refeição no dia seguinte, dentro de sua casa. De tal maneira que esse amigo não pôde dar muita atenção a Anathapindika quando este chegou. Anathapindika então perguntou o que estava acontecendo, e seu amigo disse que um Buda perfeitamente iluminado havia nascido. De ouvir essa frase, Anathapindika experienciou êxtase durante a noite inteira, e não pôde sequer dormir. Só queria saber sobre este Buda. Isso é porque Anathapindika já havia praticado desde Budas passados, de maneira que isso estava profundamente enraizado em seu coração, e somente de ouvir sobre o Buda podia experienciar êxtase. Mas ele ainda tinha que esperar até o dia seguinte. Quando amanheceu, ele não podia mais esperar, e foi até o mosteiro de Veluvana esperar pelo Buda. O Buda já esperava sua vinda, e até mesmo já sabia seu nome de antemão. Ele ensinou a Anathapindika passo a passo, e nesse dia Anathapindika atingiu Sotapanna. Ele pôde atingir esse nível espiritual porque já havia cultivado as causas para isso durante muitos nascimentos, como generosidade, moralidade e meditação. Quanto a nós, construímos as causas neste nascimento. E caso ainda não possamos ver o Dharma do Buda, com certeza poderemos ver isso no nascimento futuro.
Nós já temos fé no Buda. Precisamos nos determinar a construir mérito e bondade nesse retiro das chuvas, o máximo que pudermos. Contemplarmos e superarmos a cobiça, a raiva e a ilusão. Nos mantermos no campo da moralidade, nos mantermos no campo do Dharma. Que todos possam evoluir nas suas práticas do Dharma.